Oi, luz de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim, comigo está, graças a Deus. E a palavra de hoje vai falar sobre fé, oração, perseverança, consistência e alguma coisa dentro deste contexto, mas os principais são esses. E como é que você está agindo na fé, na oração? Será que você está consistente? Será que você tem fé? Como tá tudo isso aí? Apesar da situação que você está vivendo, se é boa ou se é ruim, tem que ter fé, tem que ter oração, tem que ter consistência, tá bom? Então é isso que a gente vai ver nessa palavra de hoje, tá? Que vai se encontrar no livro de Lucas 18, do verso 1 ao verso 8, que vai falar assim: a parábola do juiz iníquo, ou seja, injusto. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Ponto. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o iníquo juiz, injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ponto. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Isso foi uma pergunta também que Jesus fez. Olha só. Essa parábola vai dizer do juiz iníquo, ou seja, um juiz injusto. Bem injusto mesmo. É bem que não coincide bem juiz com justiça, né? Porque juiz se refere à justiça e ele não era um juiz justo. Então, muitas das vezes acontecem na nossa vida situações que são injustas, como essa que a viúva estava vivendo, porque naquela época, por causa que ela era viúva, ela não tinha direito praticamente de nada. E como ela perdeu seu marido, era muito zoada, como se diz no tempo de hoje. Era muito humilhada, mais humilhada ainda, naquela época. Tipo, porque aqueles povos, tipo, tinham praticamente dever de fazer aquilo, entendeu? Não respeitava, tá? Ou pensa várias coisas sobre tal pessoa, viúva. Mas ela tinha vários problemas. Não vou citar os problemas dela, porque não é preciso, tá? Para a gente poder entender essa palavra. Olha só, para a gente poder entender essa palavra, a gente também precisa viver. É o que eu sempre falo, não adianta eu vir aqui pregar, falar, porque falar, Anderson, é muito fácil. Eu tô falando pra mim mesmo, tá? Porque, tipo, falar é muito fácil mesmo. Agora eu quero ver, é fazer, realizar, traçar o caminho, ver que realmente precisa mudar, o que precisa tirar, o que precisa pôr, o que precisa fazer, o que precisa não fazer, tá certo? Pra poder fluir, certo? E, cara, preste bem atenção. Preste bem atenção. Persistência é escolha. Ter fé é uma escolha também, tá? Por mais que a situação não esteja favorável, a gente precisa ter fé. Você precisa ter fé. Eu preciso ter fé. Qual seja a tua situação, precisamos ter fé. E o que é fé? Olha só. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só que legal. É a coisa que a gente se espera, entendeu? A gente espera por algo acontecer. Mas a gente vai ficar lá esperado, sentado, que nem eu tô aqui. Eu não tô esperando, na verdade, eu tô gravando, né? Mas olha só, a gente tá esperando sentado. Eu estou sentado aqui nesse momento. Não vamos ficar sentado, tá? Não esperando desse modo. Esperando, descansando no Senhor. E como é isso, antes que eu não entendi bem? Olha só, no livro de Salmos, não tem capítulo. No livro de Salmos 130, verso 5, vai dizer assim: aguarda ao Senhor, e a minha alma
o aguarda, espero na sua palavra. Olha só, porque ele está confiando, o salmista está confiando na palavra do Senhor, espera no Senhor primeiramente, e depois ele espera na sua palavra também, espera no Senhor e na sua palavra. Porque se a gente for ver por palavra do homem, a gente nunca vai coisar, porque o ser humano, ele pode falhar, mas Deus, ele nunca falha, tá? O que Deus prometeu, o que Deus falou, ele vai fazer na minha e na sua vida. O que pode atrapalhar é eu e você, justamente. Olha só, e sobre mais a fé, entrando mais a fundo na fé, tá? Vamos entender melhor essa parábola. Vai dizer assim, no livro de Tiago, capítulo 2, verso 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé, sem a obra é morta. Ou seja, tá vendo que a alma do salmista está esperando no Senhor e na palavra dele? Justamente, é a alma dele. E aqui no livro de Tiago vai falar que o corpo sem o espírito está morto. O seu espírito está esperando quem? Seu corpo está esperando quem? O que o corpo pode estar esperando um homem, o corpo não aguenta. Agora, se a gente não for esperar no espírito, a gente não vai conseguir. Porque, olha só, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí a gente precisa de força nesses momentos para ter fé, tá? E é muito forte isso. A gente precisa ter fé, porque assim também a fé sem as obras é morta. Qual é a obra que você está fazendo para que sua fé flua, para que haja, que sua fé esteja viva e não morta? É isso que essa palavra está dizendo sobre a fé. E essa viúva, primeiro, ela foi falar com quem? Com quem podia fazer os primeiros juízos, que está lá no topo, quem pode realmente fazer. Lembra que eu falei que é Deus que pode fazer? Não é humano. O humano pode falhar. Deus, ele não falha. Olha só. E também naquela mesma cidade, minha viúva dizendo que faço minha justiça com o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois consigo, ainda não temo a Deus nem os homens. Todavia, como essa viúva me molesta de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ele estava molesto, é a mesma coisa, tipo, perturbar. Para que ela não venha me perturbar mais, eu vou liberar a justiça para ela. Entendeu? O juiz justo fez isso, cara. Imagine Deus na minha e na sua vida, a gente todo dia lá. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero aquilo. Deus, faz isso na minha vida. Realiza isso na vida de tal pessoa. Faça, Senhor. Deus, olha só. Olha o que eu tô aprendendo. A gente fica meio triste com algumas situações, porque não flui, não acontece no nosso tempo, porque a gente quer que aconteça naquela hora, quer que aquela pessoa coisa naquela hora, porque pode ter consequências na vida daquela pessoa e da nossa pessoa. E Deus, ele trabalha de forma totalmente diferente da nossa, que a gente não compreende. E nem precisamos compreender no momento, porque lá na frente a gente vai entender por que daquilo tudo e pra que daquilo que a gente passou ou que alguém está passando. Porque em algum momento a gente está orando por alguém da nossa família, ou alguém próximo, ou nós mesmos, entendeu? Alguma causa que a gente precisa, tá? Então, a gente precisa ter o quê? Fé, persistência e sempre na oração. Primeiro, que ela foi na oração, tá? Ela foi ter com Jesus, foi ter com Deus. Para quem podia fazer, para depois ir lá no juiz. Mas todo dia ela ia lá em Deus e depois ela ia fazer a obra. Que é o quê? Olha só. A fé sem as obras é morta. Lá no Tiago, diz que eu acabei de ler. E precisamos ter obras. Mas eu não sei o que devo fazer. Às vezes você não deve fazer nada. É literalmente descansar sua alma no Senhor, como essa mensagem aqui que eu li no livro de Salmos. Sua alma descansa no Senhor, espera na sua palavra. E você está esperando na palavra de Deus? Você está esperando nele realmente? E você talvez não esteja entendendo o que é fé, por isso que não está acontecendo. Porque se a gente duvidar, aí pode desistir que bem provável que não vai acontecer. A palavra de Deus mesmo diz. Tá? Ah, antes, mas minha fé é bem pequenininha. Acho que não tenho nem fé. Meu filho, se tua
fé for do tamanho de um grão de mostarda, pesquisem um grão de mostarda, aqueles grãozinhos que ficam em cima do hambúrguer. Não sei se você já viu, mas pesquisa aí, se você não tiver visto. Se você souber que é, cara, ele é bem pequenininho, é uma semente bem pequenininha mesmo, bem pequenininha. É mais um pouco que um grão de areia. Só um pouquinho, pra alguém ter noção. E, cara, se você tiver a fé desse jeito, você pode fazer coisas maravilhosas. Eu não vou citar versículos e tudo mais, porque senão vai pegar muito tempo e fica muito chato, tá? Mas o ponto-alvo mesmo é a gente sempre estar em constante oração. Não importando o tempo, não importando o que vai acontecer, o que vai vir, tá? A gente deve confiar e esperar no Senhor e ter fé, fazer a obra. Porque o que vai acontecer aqui, ó. O Senhor diz assim: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles. Ou seja, tardio é a mesma coisa de falar que demorar com eles, tá? Mesmo que Deus esteja demorando ao seu pensar, porque Deus, ele não trabalha da nossa forma, da forma que eu e você queremos. Ele trabalha da forma dele, porque a nossa vontade, ela não é boa, a gente não é tão agradável quanto a gente pensa assim, tá? Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Segundo a Bíblia diz, cara, e realmente é, tá? Olha só. E digo que depressa lhe fará justiça quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura, achar fé na terra? Será que Deus vai achar fé na terra? Porque assim, pensa comigo. Eu estava lendo um livro, e esse livro é muito interessante, controlando as emoções, para que elas não controlem você, da Joyce Meyer. E ele é muito bom, aconselho muito vocês lerem. E ele estava falando de uma mulher, ela citou um livro de uma mulher que ela leu. Eu não entendi direito, eu não lembro direito, mas ela aceitou Jesus, se casou, perdeu seu marido, aí ela se casou de novo, teve filhos, aí a maioria dos filhos dela morreu, maioria mesmo, e por doenças e tragédias muito graves, muito tristes, muito raras. E o sonho dela, praticamente o de toda mãe, né, é que seu filho vai à igreja, pelo menos uma mãe evangélica, né, a maioria delas, que seus filhos servem ao Senhor, não se envolvam com outras coisas que desviam do caminho do Senhor. E ela permaneceu firme. O marido dela começou a ganhar muito dinheiro, começou a enricar, aí os amigos e tal. E meio ele se desviou, literalmente, e ela continuou com a sua fé, mesmo com tudo isso acontecendo na vida dela, ela continuou com a fé dela, ela não deixou de ir para a igreja. Às vezes a gente tá com uma dor de cabecinha, a gente, eu não vou pra igreja porque eu tô com dor de cabeça. Vou me justificar. Não é? Já aconteceu comigo, já aconteceu. Não com dor de cabeça, assim, foi coisa mais grave, mas tá tudo bem agora. E qualquer coisinha a gente quer nos justificar, a gente não quer ir à igreja. Porque a gente pensa que é as pessoas que vão fazer em nossa vida. E não é as pessoas que vão fazer em nossa vida. É o dono da igreja que vai fazer em nossas vidas. E ele usa as pessoas para falar através dele, de mim e para você. Não deixe de fazer a obra de Deus. Lá em Mateus 6,33, vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E olha só, não deixe de buscar, não deixe de fazer. Por mais que doa, por mais que esteja acontecendo coisas piores na sua vida, não deixe de fazer, tá? Porque se você deixar de fazer, vai ser pior. Simplesmente vai ser pior. Pode ter certeza. Experiência viva, tá? Eu. E olha só, essa mulher, os filhos dela cresceram, os que restaram, né? Cresceram e se desviaram também. E ficaram velhos e perderam no mundo e morreram sem Jesus. E o livro dela fala da alegria no Senhor. Todavia, gente, me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não produza frutos, todavia me alegrarei. Ou seja, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
Ou seja, Deus ele não vai deixar de ser Deus. Agora, se você for deixar de ser crente por situações que estão acontecendo na sua vida, aí você vai deixar. Mas Deus ele não vai deixar o seu amor por você. Deus, ele abomina o pecado, ele não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Entendeu? Cara, Deus é muito lindo. Não deixe mesmo. Tenha persistência, tenha consistência. E busque a Deus de verdade, de todo o seu coração, não importando a situação, por mais que doa. Porque Deus, ele vai fazer na sua vida. Tenha fé. Tenha fé. Viu como a vida dessa mulher foi bem triste? E mesmo assim ela fez um livro de alegria. Que fala sobre felicidade no Senhor. Eu não sei, a sua vida pode estar menos pior do que a dela. Ou pode estar melhor do que a dela. Mas o importante é que qualquer momento a gente nunca deve desfalecer. A gente sempre está em constante oração, constante fé, certo? Olha só, eu ganhei um chaveirinho de quando eu era mais novo um pouco, na minha fase de adolescência. E ele é tipo uma nuvenzinha que fala assim: para quem tem fé, o céu não é o limite. É simplesmente espetacular. E eu guardei isso aqui pra mim, eu não joguei fora porque a maioria das pessoas jogaram fora ou não usaram, dos outros jovens. E eu guardei isso aqui pra mim, pra falar, mesmo que eu não tenha uma chave, eu sei que um dia eu vou ter a chave de alguma coisa e vou botar, gente. Essa aqui é a chave do meu quarto. Mais futuramente, eu vou ter outra chave, talvez da minha casa, ou do meu carro, ou de algum bem que eu estiver, eu vou pôr esse chaveirinho. E eu sou muito grato a Deus pela vida dessa pessoa e oro sempre que eu lembro por essa pessoa fazer isso, sabe? E eu achei muito interessante, cara. Se você tiver fé, o céu não é o limite. Cara, nada vai ter limite. Nada, não vai ter empecilhos na sua vida. Se você tiver fé. Mas claro, olha só, você não pode fazer nada. Mas sim, Jesus ele pode fazer, e Deus ele pode fazer na sua vida. Ele vai ter misericórdia e vai fazer na sua vida. Não da forma exatamente como você quer, mas sim como ele quer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu gosto muito de frisar, porque parece que não fixa na sua mente, não fixa na minha mente, que a gente tem que permanecer, não importando a situação. Uma vez mesmo, eu fui pra igreja, assim, a mil, assim, tipo, explodindo mesmo, de sentimentos, coisas que aconteceram na minha vida. Fui pensando e eu fui. Às vezes eu tentava controlar e eu não conseguia. Aí eu chorava muito. Aí, mas só que mesmo assim, eu fazia o cargo que me foi dado na igreja. Então, eu não desfalecia. Eu não desfaleci. Eu permaneci em oração e contei para quem pode resolver. Não mostre sua ferida para quem não tem ferida. Não mostre sua dor para quem não tem dor ou nunca teve, tá? E olha só, eu vou te dizer uma coisa. O passado, ele é passado, por isso o nome dele é passado. O presente, ele é uma dádiva. A gente tem que viver ele a cada minuto, a cada segundo, aproveitar ele como se fosse o último dia da nossa vida. Porque a gente não sabe se pessoa tal vai morrer, se pessoa tal, ou eu mesmo posso morrer, ou eu sei, tá repreendido. Mas a gente não sabe, a gente não tem um controle disso, entendeu? A gente não sabe. A gente não sabe se a gente vai perder um emprego, se alguém da nossa família vai perder um emprego, ou alguma coisa importante pra você, ou que não seja importante, mas que ajuda. A gente não sabe qual vai ser a última vez que a gente vai pisar em tal lugar. A gente não sabe qual a última vez que a gente vai olhar na cara de tal pessoa, mesmo que a gente não esteja gostando dela, mesmo que aquela pessoa fez coisas ruins com a gente não gosta daquela pessoa. Eu não tenho isso, graças a Deus. Mesmo que a pessoa seja bem ruim comigo, eu não consigo retribuir da mesma forma. Isso é uma dádiva pra mim, muito boa. E, cara, a gente tem que tratar as pessoas bem, a gente tem que nos tratar bem. Por mais que a gente esteja estressado, por mais que a gente esteja ruim, a gente não deve tratar, descontar em outra pessoa.
Porque pessoas feridas, elas ferem. E pessoas curadas, elas curam. Você tem que ser curado. Mesmo que você não esteja curado, se cure, busque Jesus, busque. Vai à oração, tenha persistência, bota persistência nisso, tente não responder as pessoas, tenta tratar as pessoas com educação, mesmo que você quer falar alguma coisa sarcástica, fica pra você, não dá pra pessoa. Porque a gente não sabe qual é o último dia. E se o último dia for xingar uma pessoa, e se o último dia na Terra for não olhar pra cara de uma pessoa, nossa, que último dia ruim, cara. Todos os dias que você amanhece, todos os dias que Deus dá, você tem que aproveitar. Porque o presente, ele é uma dádiva. Ele já fala, vivo hoje. Porque ele é um presente. O nome dele já fala, é um presente. E como é que você vai desfrutar esse presente? Descontando sua raiva nos outros? Seu ódio que alguém fez, alguma coisa, desabafa. Cara, fica pra você. Fica pra você. Desabafa pra Deus. Faz coisas boas. Porque a palavra de Deus mesmo fala isso. Mesmo que a pessoa seja ruim com você, você tem que ser bom. Em todo o tempo. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue mesmo não. Porque a alegria do Senhor é nossa força. E será que você está agradando ao Senhor para Ele ficar alegre com a sua vida? E para você ter força através da alegria dele? É isso. É Deus que te dá força para você fazer essas coisas. Para você mudar de verdade. Ser uma pessoa melhor. Eu mudei muito, muito mesmo, apesar de ser um exemplo de jovem. Eu mudei muito e pretendo mudar mais ainda. Sei que praticamente é impossível eu chegar à perfeição. Mas quando eu estiver lá no céu, eu vou estar perfeito. Justamente com Jesus lá. E tudo mais. Mas aqui na Terra, gente, a gente tem que plantar coisas boas, tem que fazer coisas boas, tá bom? Não importando a situação, a causa, tá? Mesmo que não seja retribuído, não, não é pra olhar por isso, tá? É pra olhar o seu último dia. Última vez. Deus nos dá uma chance toda hora. Peça perdão pra aquela pessoa que te magoou. Mas antes, ela que tem que me pedir perdão. Não é assim que funciona. Você vai lá e fala, eu te perdoo. Mas você vai lá na pessoa e fala, eu te perdoo. Aí, por fora, né? Aí por dentro tá, ai, se eu pudesse, eu descontrolar essa pessoa, fazer isso, fazer aquilo. Aí não é perdão. Aí você tem que realmente perdoar a pessoa. Sentir assim que você perdoou. Liberar isso, se libertar disso, pedir pra Jesus fazer a obra e descansar na palavra do Senhor, que ele realmente, ele vai fazer. E vai lá, pede perdão pra pessoa, se liberta e seja bom, tá bom? Não seja trouxa, tá? Mas seja bom. Não seja da mesma forma que você seria com a pessoa antes, tá? Mas seja uma pessoa boa, tá bom? E que Deus possa ter falado profundamente com você através dessa palavra. E vamos ter fé, oração, persistência, consistência, que realmente Deus vai fazer. E não duvide que Deus vai fazer. Descanse no Senhor, tá bom? Não sei a situação que você tá, mas Deus sabe, tá bom? Espero muito que essa palavra tenha falado com você, Pai, trabalhar na vida dessa pessoa. Transforma a vida dessa pessoa, ajude ela, Pai. E que a alegria do Senhor seja a força dela. E que ela realmente venha fazer, Pai. Venha trabalhar em si e conversar contigo todos os dias através da oração. Não importando, Senhor, o estado que ela tiver. Senhor, que ela venha fazer a tua obra, que ela venha fazer o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.